Então, a variável traço semântico do sintagma nominal, ou animacidade, ou natureza semântica, etc., em fenômenos morfossintáticos, é uma variável que me chama muita atenção, em particular, porque, como eu falei antes da gravação, eu tive muita dificuldade em categorizar essa variável e chegar a um número de fatores confortáveis para fazer a análise da variação dos verbos existenciais, que é o tema da minha dissertação, certo? Vamos lá. Eu tentei trazer muitos estudos, mas não consigo, porque são muitos mesmo, são inúmeros. Todo o trabalho variacionista que analisa a variação de verbos traz esse traço semântico do verbo, né? O que é que o verbo quer dizer além do que ele está dizendo. Então, como são muitos estudos, eu trouxe alguns, né, para demonstrar para vocês como é que se trabalha essa variável, ou como a gente vem trabalhando, e, de repente, alguém pode sugerir uma nova maneira, um novo olhar para essa variável, que até então a gente não conseguiu fazer, não é? Então, vamos lá. Animacidade, ou traço semântico, ou especificidade semântica do argumento interno, ou natureza semântica do argumento interno, são vários nomes que a gente encontra em estudos sobre variação linguística de verbos, de um modo geral, né? Tanto a gente encontra os fatores ligados ao sintagma nominal, quanto ao argumento interno, a sujeito, a objeto, além de, né, o nome de animacidade ou especificidade semântica ou traço semântico. Como assim? Alguns estudos tratam o sentido do verbo como um verbo que representa ou seu sintagma nominal, no modo geral, ou o seu objeto, enquanto o verbo, né? Ou então o seu sujeito. Então, vai depender do estudo variacionista, do enfoque, né? Do estudo do verbo, que vai analisar se é o traço semântico, se vai ser do seu objeto, do objeto do verbo, se vai ser do sujeito do verbo, ou de um argumento, que ele chama argumento interno, da palavra mais próxima ao verbo. Então, a partir dessa análise, muitos estudos variam entre animacidade, se é animado ou inanimado, especificidade semântica, e aí eles trazem outras denominações, e traço semântico, como concreto, abstrato, humano, não humano, né, etc. Né? Na minha dissertação, eu decidi usar o termo traço semântico para abranger, além da animacidade, outros traços. Não é? Eu vou trazer um pouco do que eu trabalhei na dissertação e do que eu consegui encontrar em outros trabalhos. Então, resumindo, nós encontramos 4 conceitos. Né? Pode haver muitos outros e a gente não teve como abarcar tudo isso, não é? Animacidade, traço semântico, natureza semântica ou especificidade semântica da palavra que está diretamente ligada ao verbo em análise na variação, né? Então, esses traços, só para deixar assim claro, se eu estiver falando rápido, vocês, por favor, me interrompam, tá? Então, esses traços não são do verbo. Esses traços são da palavra que está diretamente ligada ao verbo na análise variacionista. Para exemplificar melhor, eu vou trazer alguns teóricos dos quais eu me baseei para desenvolver essa variável. Então, nós encontramos Borba 96 e Lopes 95. Borba diz o seguinte para traço animado. Entenda-se que traço animado pode se realizar por um nome de animal, por exemplo, a onça esturra, de pessoa, o tenor canta, tenor pessoa, que tem o tom tenor, de instituição humana, o Brasil canta, de parte do corpo, seus olhos sorriem,
de atributo dos seres, a inveja não perdoa, de atividade dos seres, seus passos o conduziam a um lugar estranho. Então, ele exemplifica coisas, objetos, seres que têm animacidade, que têm um traço animado, não é? Como assim essa animacidade? Quando a gente pega aqui onça, tenor, Brasil, olhos, inveja e passos, dentro da frase em que ela foi dita, foi escrita, enfim, são. Eu vou utilizar o termo, são instituições, são coisas que têm vida, digamos assim, não aquela vida concreta dos seres humanos, não é? Mas são coisas que têm vida dentro do sentido da frase. Por exemplo, seus passos. Os seus passos vai ter a ação de conduzir. A inveja vai ter a ação de perdoar, o Brasil tem a ação de cantar, o tenor a ação de cantar e a onça a ação de esturrar. Então, é baseado nesse sentido que o Borba trabalha traço semântico. Por exemplo, aqui continuando, aqui trazendo agora o Lopes, né? Vamos pegar mais exemplos dessa animacidade. Por exemplo, a gente pega a frase, João colocou alguma coisa na porta. João colocou Pedro na porta. Pedro é uma pessoa, não é? Então, é uma pessoa que tem vida, então ele é animado, ele tem ânimo, ele tem vida, e é humano. Então, ele tem um traço animado e humano. João colocou o gato na porta. O gato também é animado porque o gato tem vida própria. Ele nasce e ele morre, não é? Mas ele não é humano. Pronto. Vamos passar para frente, né? João colocou a cadeira na porta. Cadeira não tem vida, cadeira não é humano. Então, ele é inanimado. Ele é um objeto, é uma coisa que não tem vida, consequentemente, não nasce nem morre, e nem é um ser humano. Então, aqui nós já temos 3 categorizações. Na verdade, 2. A de animação, animado e não animado, o que tem vida e o que não tem vida. Então, daí a gente divide o mundo em 2 coisas, aquilo que tem vida e aquilo que não tem vida. Além disso, do que tem vida, a gente subdivide o que é humano, que são seres humanos, pessoas, e o que não são seres humanos. Perceba que Pedro e gato, ânima do latim, princípio vital. Obrigada, professor Juscelino. Exatamente, aquilo que tem alma, né? Tem ânimo. Então, veja que Pedro e gato são coisas que têm vida, não é? Eu estou falando coisa para me referir ao objeto, certo, gente? Então, eles têm vida. Só que Pedro é humano e o gato não é. Enquanto que cadeira não tem vida e, consequentemente, não é humano. Seguindo, nós temos outros 2 exemplos. João abriu a caixa de sapato. Nós temos a caixa como inanimado material e temos a seção como inanimado não material. Aí nós temos um novo traço. Além do animado, que nós já conhecemos, não é? Animado e inanimado, nós temos o traço material ou não material, perdão. A caixa é um objeto e, como todo objeto, não tem vida. Só que ele pode ser palpável. Tem aqui um marca-texto. O marca-texto é palpável, ele é material. Só que seção é inanimado, só que ele não é material. Eu não pego uma seção. Assim como um sentimento, não é? Ok, vamos passar. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar nos comentários que a gente vai discutir depois, tá? Partindo disso, a definição de Borba deixa vago outros traços que Lopes vem e nos ajuda a desenvolver, certo? Segundo Lopes, ele diz o seguinte, que os substantivos podem passar de uma classe semântica para outra. Por exemplo, uma pessoa viva era enquadrada, como é natural, na classe dos seres animados. Uma pessoa morta passa a ser enquadrada na classe dos seres inanimados. Não é verdade? Não tem mais vida. Mas ele não permanece sendo humano? Então, o cadáver
O cadáver, ele é, vamos pensar nas características do substantivo cadáver. Cadáver é humano, mas é inanimado, é material, não é isso? E o que mais? É concreto, outro traço que a gente pode pegar é concreto. Existe outro traço também chamado evento, não é evento, né? Enfim, então a gente pode pensar já nessa observação do Hobbes, que o ser humano, enquanto vivo, é animado, mas, por exemplo, cadáver já não é. Então, há essas brechas que a gente tem que tentar enquadrar. Outra explicação, por exemplo, é o seguinte: é possível distinguir-se subséries através de dois sentidos diferentes. Assim, na classe dos animados, distingue-se animados humanos e animados não humanos. Para tentar compreender um pouco disso aí, a gente trouxe o seguinte esquema, retirado de Lopes, 2005. Esse Lopes é aquele livro Fundamentos da Linguística, já bem velhinho, tá? Vamos lá. Então, as duas grandes categorias são os animados e os inanimados. Essas classificações geralmente são trazidas entre barras ou entre colchetes, tá? Então, dividindo o mundo entre o que tem vida e o que não tem vida. Pronto, é a primeira classificação proposta por Lopes. Dentro dos que têm vida, nós temos quem? As pessoas, né, que ele denomina de classe 1, que são animados mais humanos. Então, eles têm esses dois traços. Seguindo, também quem tem vida são os animais. Daí ele classifica como classe 2, e são os animados com traço não humano, certo? Aqui, a gente pode pensar em outras categorizações, por exemplo, que eu e a professora Luísa, a gente já bateu cabeça com isso, por exemplo, o Pato Donald. O Pato Donald é um desenho animado, é um personagem fictício, e que se as pessoas estão falando dele num determinado contexto, ele é animado, mas ele é animado, mas ele não é humano. Mas como assim? Isso é uma coisa que não existe. Né? Então, apesar dessa classificação de Lopes, que foi a melhor que eu encontrei, se alguém tiver uma classificação melhor, alguma ideia, por favor, me ajude. Então, a gente fica nessa berlinda, né? Outro objeto que a gente ficou na dúvida foi o Sol, por exemplo. O Sol, né? O Sol, né? Assim como os planetas. Uma doença. A doença tem vida, não é verdade? A doença mata, a doença morre, a doença se desenvolve. Ao mesmo tempo, ela não é humana. E, ao mesmo tempo, ele não é uma coisa que você pega, ele é imaterial, digamos assim. Ou é material? Fica aquela questão, né? Aí tem que trazer a medicina para dizer se uma doença é material ou imaterial. Então, são essas coisas que a gente vai percebendo no falar das pessoas, e que vai influenciar o uso dos verbos, a variação verbal, que a gente tem que tentar compreender e tentar classificar, e não é fácil, gente. Muito bem, então, as duas classes que Lopes categoriza como animados e as classes que ele categoriza como inanimados. São os objetos materiais, como classe 3, que são o de traço não animado e traço material, não é? Todos os objetos que a gente pode imaginar. E os objetos não materiais, ele classifica como classe 4, que são aqueles não animados, juntamente do traço não materiais. Né? Não animado e não material são, como é que a gente pode pensar? A sessão, né, como o exemplo, o encontro, a reunião, são coisas que não são materiais, que a gente não apalpa, né? Não é palpável. Dessa forma, eu trouxe 4 excertos do banco de dados Porco Forte, fase 1, para a gente pensar nessa classificação, certo? Muito bem, vejam só. O que existe é muita gente com dólar dentro de casa. Retirado do inquérito de D2, número 11, informante 1. Muita gente são pessoas, então a gente poderia categorizar como concreto,
como o animado, o humano, não é? Esses traços. O lugar onde tem mais sol no Brasil é aqui. Então, o sol casa, né? Então, o sol, ele é animado porque ele tem vida, ele existe, mas ele não é humano, né? Ele disse que, por exemplo, tem uma pesquisa, né? Pesquisa. Pesquisa é uma coisa que ainda deixa dúvida com relação a quê? Pesquisa é inanimado, porque a gente usa uma pesquisa, não é? E é não humano, né? É o traço menos humano. Mas aí eu fico me questionando e deixo o questionamento de repente para vocês. A pesquisa, ela seria material ou imaterial? Porque eu posso dizer que tenho aqui, né? Eu posso pegar aqui um caderno e dizer que está aqui, a pesquisa é essa daqui, ela vai ser material. Mas quando eu digo uma pesquisa de voto, a pesquisa está acontecendo, ela seria material? Né? Aí a Maíli pergunta, o sol é animado? Eu considero que sim. Aí eu me lembro que uma vez a gente estava questionando, aí a professora Luísa falou assim, que tem sintagmas, que é quase uma questão filosófica, não é? O que é que eu vou considerar? Indo pensando em Lopes, o sol é uma coisa que existe, que não é ser humano, então ele é animado, já que ele existe. Ele pode desaparecer como ele surgiu, não é? E ele queima, e ele aquece a gente. Então, eu penso na linha de raciocínio de Lopes, mas não tem alma. No raciocínio de Lopes que ele é animado, mas ele não tem alma. Aí eu pergunto, será que alma não seria só quem é ser humano? Ou os animais têm alma? Se move sozinho. O sol se move sozinho. Raquel, aí também entraria uma questão de religião, né? Porque para algumas religiões, né, os animais, eles teriam uma certa espiritualidade, não seria a mesma espiritualidade dos seres humanos, né? Mas Verdade. eles teriam algum tipo de espiritualidade. Então, sendo assim, né, é uma questão filosófica, mas não só, né? Porque, por exemplo, até a noção de alma, né? A alma é animada ou é inanimada? Só a alma. Depende também até da questão da crença. Porque, por exemplo, para os espíritas não existe morte, né? O que existe Exato. é uma alma encarnada no corpo. Quando esse corpo, né, não serve mais para nada, a alma fica livre. Então, a morte seria até uma espécie de liberdade para a alma. Então, a alma, nesse sentido, continuaria viva, né? É uma questão que envolve muita coisa mesmo. Pois é. Aí a gente tem hora que a gente fica assim, sem saber o que fazer. E o quarto exemplo que eu trouxe, mas aí não há continuidade, tá entendendo? Continuidade vai ser o sintagma do verbo haver, como vocês estão vendo aí, ele está em itálico, não é? Então, continuidade é uma coisa abstrata, não é material. Eu tentei imaginar como pegar uma continuidade, né? Não há. Não é pessoa, não é uma coisa concreta, ele seria imaterial, então entraria no conceito de abstrato. Continuidade não cresce, não nasce, não morre, não é? Então, assim, percebam nesses 4 excertos que eu trouxe o seguinte: as palavras sublinhadas são os sintagmas nominais, né? Que estão relacionadas aos verbos. No caso do primeiro exemplo, existe, no segundo, ter, no terceiro, ter também, e no último, o verbo haver. Então, perceba que a gente vai caracterizar o que seria ou um objeto ou um sintagma nominal referente a um sujeito, enfim, vai depender do que a pesquisa está procurando, né, está investigando. Então, quando eu disse que procurei alguns estudos, eu trouxe exatamente 26 estudos, foi o que eu fiquei, não, eu vou enlouquecer para tentar encontrar tudo o que tratasse de animado, inanimado, etc. Então, vejam só, do que eu consegui achar, ou do que era mais palpável trazer para vocês, eu trouxe o seguinte:
Há estudos que trabalham apenas com o que é humano e não humano, então eles consideram mais humano como aquele objeto, aquele sintagma que é, sim, pessoa, humano, e menos humano tudo que não é pessoa. Né? Aí algumas pesquisas trabalham com humano ou não humano, ou coloca mais, sinal de mais humano, sinal de menos humano, não é? Por exemplo, Scherrer, Rubio, Batista, Souza, Monguilhot e Pereira. Pereira é a dissertação da nossa colega Lidiane, quando ela analisa a variação da concordância nominal. E nesse estudo da Lidiane, de Pereira, 2016, é uma variável extremamente relevante, a terceira no lugar geral da análise estatística, não é? Então, seguindo, estudos que trabalham apenas duas características, como eles dividem o mundo, tudo, entre material e não material. Né? Eles classificam como menos material e mais material. Tem Calou e Avelar, Batista, Oliveira, Martins e Calou. Outra denominação que eu encontrei em Oliveira 2014 e Vitória 2013 são os traços mais abstrato, menos abstrato, que é um oposto ao outro. E, em compensação, eles pegaram dois traços que não são necessariamente um oposto ao outro, que é mais animado e mais material. Então, percebam que tudo que eles coletaram de fala são estudos todos esses estudos são estudos variacionistas. Também encontrei estudos funcionalistas, gerativistas, que trabalham o traço semântico, mas eu resolvi trazer alguns que são da nossa área, né, que vai analisar estatisticamente e tal. Então, Oliveira e Vitório caracterizaram a partir desses 4 traços, não é? Então, imaginando que elas dividiram todos os sintagmas em o que é abstrato e o que não é abstrato, a gente pode pensar que, dentre essa grande divisão, ela ainda subdivide em o que é animado, abstrato ou não, e o que é material, abstrato ou não. Interessante, né? No estudo de Oliveira 2017, eu encontrei concreto e abstrato. Então, eles vão dividir entre concreto e abstrato. E na característica concreto, vai gente, vai animal, né? Vai tudo que existe, tudo que é palpável. Em compensação, no abstrato, vai evento, vai evento, deixa eu ver o que mais. Vai tudo que não existe, que não é palpável, né? Que existe, mas não é palpável. Vai a pesquisa, vai a coleta, vai, enfim, vai tudo no mundo, né? Em compensação, mais estudos dividiram sua pesquisa em simplesmente animado e não animado, ou seja, o que tem vida e o que não tem vida. E aí nós encontramos Ribeiro, Soares e Lacerda, Silva, Dutra, Coelho et al., Rangel, Souza, Rubio e Vitório, 2011 e 2012. Esse Oliveira 2017 é o mesmo de concreto e abstrato, só que ele trata como variáveis distintas. Então, é super interessante o estudo. Ele também trabalha verbos existenciais, só que na fala de Alagoas. Então, como vocês podem ver, nós temos nessa caracterização dois estudos sublinhados. Souza 2015 é o estudo do Francisco, também ex-orientando a professora Luísa, que verificou os verbos existenciais dentro da fala popular de Fortaleza, utilizando o Norpofó, certo? Então, utilizando o Norpofó, essa variável não foi relevante no estudo dele, por isso que eu sublinhei. E em Vitória 2011, essa variável também não foi relevante. Vitória também analisa os verbos existenciais, certo? Em compensação, a nossa última coluna, nós temos traços compostos, que são parecidos com aqueles traços que o Lopes 95 trouxe. Quais são esses traços? Mais animado e mais humano, mais animado e menos humano, ou seja, ele tem vida, mas não é ser humano. Mais animado e mais concreto, não tem vida, mas é palpável, né? E menos animado e menos concreto, é aquilo que nem tem vida e nem é palpável. São as coisas mais abstratas, ou as coisas que são evento, não é? E esses traços, enquanto fatores de uma variável,
foram estudados por Lavaux e por mim. Lavaux é o estudo do Murilo, quem aqui já assistiu, ele também esteve conosco. O Murilo analisou a variação dos verbos botar e colocar na fala popular, utilizando o banco de dados Nortofor. E Viana sou eu, que utilizei essa variável na análise dos verbos existenciais na fala culta de Fortaleza, no Porco Forte, fase 1. É interessante ressaltar que em Lavaux, essa variável não foi relevante. Ela não esteve dentre as variáveis estatisticamente relevantes, certo? Então, dando continuidade, a gente tem o seguinte. Foi a partir dessa apresentação dos classemas propostos por Lopes e Borba que eu defini esses traços, como eu apresentei para vocês, né? O mais animado e o mais humano. Quem entraria nesse traço? Pessoas, equipes, grupos de pessoas em geral, como instituições humanas, o Brasil, a seleção Fortaleza, etc. Certo? O grupo docente da UES, o corpo discente da UFC, etc. Né? Então, tudo aquilo que representa pessoas estaria nesse traço mais animado e mais humano. O segundo traço que a gente compôs foi aquilo que é mais animado e menos humano, que corresponde a animais, fenômenos da natureza, seres da natureza e atributos dos seres. Por exemplo, o som está alto, não é? Lembrando que o som nasce e morre. Gente, é uma coisa assim que a gente tem que construir com muito cuidado e levando em consideração toda a construção da frase, sabe? O traço menos animado e mais concreto corresponde a objetos materiais, construções humanas imóveis e coisas do modo geral, não é? O prédio, a luz, a garrafa, a caneta, tudo aquilo que é concreto, mas que não tem vida, não é? Que precisa do ser humano para ser utilizado. E, por último, menos animado e menos concreto, que são aqueles traços, que é o traço, que corresponde a abstrações, sentimentos e qualquer coisa não material e abstrata. Então, na minha dissertação, eu busquei enquadrar tudo que eu encontrei no corpus dentro dessas 4 categorias, que são categorias compostas, categorias, traços, não é? E assim, ainda houve momento em que a gente ficou assim, se questionando, né, o que seria, né? O que seria, se seria humano, humano, nem tanto que humano é muito fácil. Ou é gente ou não é. Mas quando vai para animado e concreto, aí os sentidos são mais complexos, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês do meu estudo, né, onde eu fiz 3 análises binárias, né, a partir do Goldvarg-X, que é um programa estatístico, muito utilizado na sociolinguística variacionista. Então, como eu tive uma variável ternária, ter, haver e existir, para poder rodar no Goldvarg, eu tive que fazer análises binárias, não é? Então, eu fiz uma análise entre haver e ter, entre existir e ter, e entre haver e existir. Sendo que, como eu analisei todos os tipos de inquérito do corpus, eu fiz uma análise geral e fiz análise separada, só com os tipos de registro D2, que são as conversas entre 2 pessoas conhecidas, o tipo de registro DID, que é a entrevista sociolinguística, precisamente dita, né? E o tipo de registro EF, que é a elocução formal, que são aulas, palestras, etc. Então, vocês percebam que nas colunas, dentro das análises binárias, eu tenho a análise geral do D2, do DID e do EF. Dentro da análise dos verbos haver e ter, existir e ter, haver e existir. Cada quadradinho desse corresponde a uma variável, que eu denomino, não é? Que foi testada e que foi relevante estatisticamente. Então, percebam o seguinte, a variável que eu denominei traço semântico do SN, que eu acabei de destacar num quadradinho ali, é o primeiro quadrado,
na análise geral, foi a variável em primeiro lugar estatisticamente, né? Seguindo, nós temos no D2, temos no DID, né? E aí nós pulamos do EF, ou seja, na elocução formal, o traço semântico não é relevante para a escolha dos verbos, não é? Para existir T, nós temos também relevância, né? E não temos na análise só dos EFs. Para haver e existir, nós temos ele na análise geral e somente. Ou seja, o traço semântico, ele não foi relevante quando nós temos um momento de fala altamente monitorado. Então, percebam que a variação linguística, ela está intrinsecamente ligada a características, a condicionamentos linguísticos e sociais. Se nós analisarmos as variáveis relevantes para EF, nós temos as variáveis, em grande parte, nós temos logo sexo e faixa etária, que são variáveis sociais. Mas também, por outro lado, nós podemos verificar que quando nós temos o verbo ter em questão, quando nós temos na análise binária haver e ter, existir e ter, nós temos a variável selecionada como relevante, a variável traço semântico do SN. Em compensação, na análise haver e existir, ela é relevante, mas em último lugar. Então, percebam que traço semântico do sintagma nominal não é relevante para automonitoramento estilístico e não é relevante na variação entre haver, não é tão relevante na variação entre os verbos haver e existir. Não é? Então, vejam que ela é estritamente necessária quando a gente analisa verbos na língua portuguesa, mas ela é relevante em pontos estratégicos, não é? E aqui são algumas referências que eu trouxe, né? Eu trouxe Borba, Lopes, a minha dissertação, a dissertação da Lidiane e a dissertação do Murilo, que foram 3 dissertações variacionistas que utilizaram o traço semântico do sintagma nominal, certo? Eu espero que eu não tenha falado rápido demais, e eu espero que a gente possa conversar um pouco mais sobre esses traços, não é? Tá aí os meus contatos, se alguém quiser trocar ideia, de repente encontrou uma coisa muito mais interessante para a gente analisar, estou à disposição, certo? Professora, com a senhora. Pronto, Raquel, obrigada, viu, aí a explanação, bem objetiva, eu achei muito clara, né? Mas, gente, se vocês quiserem fazer algum comentário, algum acréscimo, né, ao que a Raquel falou, né, ou fazer mesmo alguma questão, tá certo? Fica aqui o espaço aberto, tá bom? Que a gente deixa para vocês, tá certo? Se não tiver nenhuma questão, né, Raquel? Aí a gente deixa aqui os nossos agradecimentos, tá bom? A todos vocês, né, que participaram dos encontros do FELSE, né? Foram 10 encontros, né? 10, praticamente a gente ficou, não chegou a ser 10 meses não, mas, né, que era quinzenal os encontros, né, mas foi um tempinho razoavelmente bom, inclusive alguns de vocês, né, a gente até ficou conhecendo um pouco melhor, né, e aí a gente só tem que agradecer a participação de todos, né, como a Raquel disse, a gente vai verificar, né, a situação para ver se no próximo ano como é que a gente faz, né, como é que as atividades do LAPES vão ficar, tá certo? Então, de antemão, mais uma vez, deixo aqui meu agradecimento a cada um de vocês que acompanhou a gente, que esteve conosco aqui neste horário, né, deixando as atividades de vocês para vir prestigiar aqui o trabalho, né, dos apresentadores. Gente, um abraço bem grande para vocês. Alguém tem pergunta? Ah, pode falar. Obrigado, Raquel, é só uma dúvida a respeito de como é que você vai fazer quando não houver uma definição clara se é vivo, se não é vivo, se é animado, não é animado, se é gente, se não é gente. Já que não tem, assim, uma definição clara,
se você tem algum dado que você obteve na pesquisa que gerou alguma dúvida, né, de como classificar. E se você tem, tipo assim, algum autor que deu uma saída, né, de como resolver o problema. Então, Juscelino, eu confesso que eu fiquei com medo de aparecer esse dado. Por quê? Porque se eu não conseguisse categorizar, eu teria que criar uma categoria dos não categorizados, para poder fazer a análise estatística. Ia dar nocaute com os outros, né? Então, iria complicar a análise estatística. Mas aquilo que o único dado que me deu mais assim, como é que eu posso dizer, em que eu tive um pouco de dúvida, que eu parei para analisar verdadeiramente, foi o Sol, não é? E a pesquisa, que foram 2 excertos que eu trouxe. Então, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como não era uma pesquisa palpável, tá aqui, esse aqui é o papel, tá aqui, a pesquisa é essa, né, um papel. Então, como a pessoa que estava falando, que utilizou o verbo existencial para se referir à pesquisa, como não era algo concreto, então eu fui para aquilo que era inanimado, né? E o Sol, eu estava a Maíla até brincou aqui, que ele nasce, ele morre, etc. Eu tomara que ele não morra tão cedo, né? Então, a gente vai nesse caminho, né? Tem vida ou não tem? É palpável ou não é? Então, na tese, nós estamos pretendendo analisar 3 bancos de 3 corpora, reitero, 4 corpora, que o porco forte é dividido, né, fase 1 e fase 2, e aí elaborando esse material, eu fiquei me perguntando, será que eu vou encontrar algum sintagma nominal que eu vou ter dificuldade, né, para categorizar? Então, assim, tentando responder sua pergunta, até agora eu não encontrei, não é, nenhum sintagma em que eu não tivesse como categorizar, mas é bem possível acontecer, porque quanto mais a gente mexe com a linguagem, mais a gente se surpreende, sabe? Eu acho assim, eu sou suspeita em falar da linguagem, né? Nós todos, mas é isso, eu quero muito ver isso para de repente encontrar uma nova categoria, né, e tal. É isso. Não sei se respondi sua pergunta, Juscelino. Pronto. Respondeu sim, obrigado. É torcer para não aparecer. Ou se aparecer, que a gente saiba dar de conta dela, né? Eu e a professora Luísa e os meus colegas. Pronto, gente, mais alguma pergunta, alguma colocação aqui? Estamos chegando aqui nos nossos últimos minutos, finalizando aqui, né, esses seminários. A Raquel está postando aí mais uma vez o link de frequência para quem chegou depois, né, Raquel? Isso. Pronto. Então, gente, aqui deixa eu lembrar uma coisa, professora. Alguém me perguntou esses dias se haverá certificado enquanto o todo, né? Então, nós estamos pensando em fazer, sim, aqueles que estiveram 75% ou mais dos seminários receber um certificado, né, que comporte toda a atividade do seminário do LATES. A gente vai contabilizar as presenças e aqueles que chegarem a 75% vão receber o certificado com todas as horas. Enquanto não, cada seminário vai o certificado daquela hora, daquela apresentação. Qualquer dúvida, contate a gente.